Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O tempo urge. O tempo urge. Tenha certeza, você tenha certeza de que se você leva Jesus para os outros, mesmo que seja difícil convencer aqueles que estão dentro de sua própria casa, alguém levará os seus para Deus. Repito, temos que andar ligeiro. O tempo pede isso. É urgente. O tempo urge. E você tenha certeza de que se você leva Jesus para os outros, por isso bendito seja Deus por todos aqueles que levam Jesus a tantos que não conhecem, ajudando esta obra que é a Canção Nova. É o que você faz. Você que ajuda, você tem feito isso. Levado Jesus a pessoas que você não conhece. Tenha certeza de que se você leva Jesus para os outros, então, mesmo que seja difícil convencer aqueles que estão dentro da sua casa, alguém levará Jesus para os seus. E alguém levará os seus para Deus, para nosso Senhor. Você confia nisso? Eu confio e sei disso, porque isso eu tenho vivido na minha carne. Louvado seja Deus por esse Padre Jonas maravilhoso, Padre Jonas abençoado, profeta de Deus, esse homem. Louvado seja Deus, obrigado, porque ele pode ter ido para junto de Deus, Padre Jonas, mas deixou para nós um legado maravilhoso. Deixou para nós tantos ensinamentos por meio de pregações. Deixou para nós, graças a Deus, tantos livros. E entre eles, este livro maravilhoso, O Espírito sopra onde quer. E hoje eu não tenho dúvidas, Ele quer soprar sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Amém. Lucas capítulo 15, versículos do 11 ao 32. Lucas 15, do 11 ao 32. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo o que possuía, chegou uma grande fome àquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu sítio cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe dava. Então ele caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um de teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou. E o seu pai foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o para comermos e festejarmos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto da casa, ouviu a música e o barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque recuperou seu filho são e salvo. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele um novilho gordo. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esta palavra salve você. Que esta palavra salve a sua família. Que esta palavra enxugue as suas lágrimas. Que esta palavra venha consolar seu coração. Que esta palavra seja a resposta de Deus para essa angústia que estava sufocando você. E eu quero lhe dizer do fundo da minha alma e junto com você, cada um de nós que estamos aqui, cada um de nós somos esses dois filhos. Nós somos o filho pródigo e nós somos também o filho que ficou em casa. Quantas vezes eu e você metemos o pé na estrada e gastamos o que não era nosso, gente. Esse filho pródigo, sabe? Eu vou te dizer, pródigo aqui é gastador, sabe? Esse filho, ele agrega uma quantidade de defeitos incríveis. Me perdoe a expressão, mas vagabundo. Vagabundo, mentiroso, covarde, traidor, tudo esse filho. Tudo. Me desculpa até dizer assim, mas a gente tem que falar, porque a gente está no meio dessas qualidades. E maquinador. Ele já tinha tudo montado na cabeça dele. Ele já sabia que era para se prostituir que ele queria. O fruto do trabalho da família, porque herança, gente. Herança não é só o que o nosso pai deixou para nós. Herança é o que há muito tempo a nossa família está deixando para os que vêm depois. Foi o bisavô, foi o tataravô, foi o tataravô, foi o bisavô, foi o avô, foi o pai. Cada um soma um pouquinho e vai deixando para melhorar a vida de quem vem. Aí aparece um vagabundo desse e mata o pai em vida, porque herança você pega quando seu pai está morto. Agora ele chega e diz assim, ó, já que você vai morrer mesmo e tudo vai ficar para a gente, adianta aí o que é meu. Em nenhum momento o pedido dele foi aceitável, em nenhum momento, nem quando não estava claro as coisas que ele queria fazer. Foi um ultraje desde o início. Mas tem coisas, você já viu que tem coisas que causam tanta tristeza na gente que a gente entrega? Não vale nem a pena discutir. Não merece resposta, não merece explicação, porque se você tiver que explicar aquilo, como é que você vai explicar para uma pessoa que está ignorando quem você é?
que está ignorando o bem que você fez para ela, que está ignorando todo o trabalho de uma família. Como é que você vai explicar para ela que aquilo não é só dela, que ela não deveria usar isso de maneira egoísta? Às vezes nem vale a pena. Sabe qual foi a resposta do pai? Você quer, meu filho? Então eu vou te dar a sua parte. Chamou os dois, dividiu, entregou. E esse bendito, para não dizer bandido, meteu o pé na vida, foi embora. Foi embora levando o que não era dele. Me permita dizer, não era dele. Era da família, não era dele. Foi embora levando o que não era dele. E para quê? Todas as vezes que a gente pega algo que não é nosso, todas as vezes que a gente pega algo indevidamente, tudo que a gente consegue na vida, pelos meios que não são corretos, escapa da mão da gente. Uma vez, um ladrão queria me vender uma aliança de ouro. Isso aconteceu na rodoviária de Brasília, ali perto não, é junto com a rodoferroviária, lá em Brasília. Chegou com um jeitinho, disse, ó, tenho aqui, você quer comprar? Aí me ofereceu por um valor, eu disse que não, me ofereceu outro valor, eu disse que não. Ele disse que tinha roubado. Mas eu acho que não é muito prudente a gente dar lição de moral em ladrão, né? Então eu só fui recusando. Por fim, ele disse para mim uma frase que eu nunca esqueci. Veio fácil, vai fácil. E me ofereceu por um valor ridículo. E eu não aceitei, porque era um produto roubado. Só que, não aceitando, ainda escapei de uma armadilha. Porque um comerciante que via o que estava acontecendo, me chamou e disse, ainda bem que você não comprou, porque é falso também, eles vendem, além do que eles roubam, eles fazem umas aliançazinhas que é tipo de chocolate, de bombom, e vendem para a pessoa, quando a pessoa vai ver, eles já estão longe há muito tempo. Mas uma frase que aquele ladrão disse, veio fácil, vai fácil. Tudo que a gente recolhe por meios ilícitos, que de certa forma é um roubo, não fica com a gente, não fica. Olha, a herança desse rapaz, que ele se apropriou de maneira indevida, não ficou com ele, não ficou. Que fique com a gente o que é da gente, porque o que é nosso Deus faz multiplicar. O pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Do que adianta você ter muito se você vier a perder a sua vida? Não vai para o caixão junto com você. E queira Deus, não vá para o seu caixão junto com você, porque senão nem debaixo da terra você vai ter sossego, porque vão abrir a sua cova para roubar o seu cadáver. Então, olha, se você tinha ideia de quando enterrar seu pai, sua mãe, alguém que você ama, de você colocar certos bens junto com a pessoa, aquela pulseirinha de ouro, aquele colar que ele gostava, pelo amor de Deus, faz isso com a pessoa, não, com o cadáver dele não. Porque alguém vai assaltar a cova. Alguém vai roubar o túmulo, vai profanar o túmulo. Não é? Então, não adianta, que adianta a gente ter muito se isso não acompanha a gente para onde a gente vai depois, gente. O pouco com Deus é muito. O muito sem Deus é nada. Porque aquele que faz multiplicar a semente que a gente planta na terra, nenhuma semente que você planta dá só uma semente de volta. Nenhuma. Toda semente que você lança na terra, depois dela dar uma plantinha, ela te devolve muito mais sementes. Porque Deus é assim, Deus nunca faz o bem gerar só o mesmo bem, Ele multiplica, mas aquilo que é uma semente maligna, diabólica, aquilo que na verdade não é plantado, é retirado, isso não fica com a gente. Aquilo que a gente pega de errado apodrece. O maná que foi recolhido por egoísmo, quando caiu aquele maná do céu, quem queria dar desperto e pegar a mais, aquilo não só não ficava com a pessoa, como apodrecia a casa dela. Todo mundo sabia que a pessoa tinha feito errado, porque o mau cheiro acompanhava aquela família, aquela pessoa, impregnava em tudo. Tudo que a gente faz de errado
emporcalha a vida da gente, igual esse filho pródigo, que por onde ia, o cheiro dos porcos que ele cuidava ia com ele. Cadê os belos perfumes? Cadê o anel no dedo? Cadê a sandália nos pés? Cadê a túnica? Perdeu tudo por causa do egoísmo. Só não perdeu o essencial. Porque quando todo mundo que ele chamava de amigo foi embora, sabe o que ficou? A família dele. Sabe quem ele nunca perdeu? O pai dele. E diz aqui a palavra que o pai o viu de longe. Porque quem ama não perde de vista. Deus nunca tirou os olhos dele de você, porque ele nunca deixou de amar você, nem quando você foi igual ou pior do que esse filho pródigo. Nem quando você meteu o pé na estrada dizendo o quê? Deus, igreja, coisa de Deus, rezar, isso é para minha avó, isso é para minha mãe, isso é para quem não tem o que fazer, isso é para quem é fraco, para quem não tem perspectiva de vida. E é engraçado, né? Aqueles que a gente diz que são fracos, não têm perspectiva de vida, estão aí com o pouco produzindo muito. E quem se achava muito está precisando ser catado e colado os pedaços, porque foi despedaçado pela vida. Deus nunca deixou de amar você. Quando esse moleque despontou no horizonte, o pai o viu. Você sabe por que o pai o viu? Porque o pai esperava por ele, como Deus esperava por você nesta manhã. E ele estava irreconhecível. Barba por fazer, magro porque nem comida de porco ele comia, porque não dava, fome na região. Ele era só pele e osso. Pele e osso. Precisou dar uma túnica para ele, porque ele não tinha mais. Ele estava descalço. Ele fedia a porco. Você já trabalhou numa fazenda? Eu tenho um amigo que ele tem criação de porcos, né? Ele até me explicava, para trabalhar com os porcos, ele só aceita o casal, marido e mulher. Não aceita se não for o casal. Por quê? Porque senão a mulher despede o marido, não aguenta cheio de porco. Agora, se os dois trabalham ali, às vezes os dois se acostumam com o cheiro e o cheiro de um acaba sendo o cheiro do outro, não é? Não se estranhe, porque quem trabalha na criação de porcos, gente, não tem jeito, fica com o cheiro do porco. E ele, olha, quando chegava, por onde ele passava, fedia a porco sujo. Então, enquanto ele entrava na fazenda do pai dele, não só não o reconheceram, como se afastaram dele. Olhando de perto, ninguém o reconheceu. Mas o pai, quando viu de longe, só uma coisa ele dizia dentro do seu coração: é o meu filho voltou para casa. Magrinho, está podre, coitado, mas é o meu filho. E o pai o aceitou de volta. E o seu coração se encheu de compaixão. Deus olha para você, tem amor por você. Deus olha para você, tem compaixão por você. Deus, quando olha para nós, sente o que esse pai sentiu. Sabe o que é compaixão? Compaixão é aquilo que rasga o coração da gente de dor e de alegria. Sabia que a compaixão dói? A compaixão dói porque ela rasga o coração da gente de dor e de alegria. Dor de ver o filho naquele estado e alegria de tê-lo de volta. É o que a compaixão faz com a gente. A gente tem compaixão da pessoa que caiu em si, né? Quer voltar. Como muitas esposas receberam o marido de volta em casa com o coração rasgado de compaixão. Rasgado. Um misto de dor e de alegria. Sabe, dor de ver aquela pessoa que um dia casou com ela, estava tão bem, naquele casamento tão bonito, tão viçoso, tão alegre, e todo mundo apoiando, aplaudindo, e
e de repente vê aquela pessoa toda despedaçada, destruída, inclusive pelo próprio erro que cometeu, indo embora de casa, indo esbanjar sua juventude, sua saúde e o que é da família com prostitutas, com a pessoa errada. Então a dor de ver aquele homem ou de ver aquela mulher destroçado, mas a alegria de receber a pessoa de volta, graças a Deus, caiu em si. E diz que o pai ficou tão tomado de compaixão que ele correu ao encontro do filho. Só que isso para nós aqui do Ocidente não diz muita coisa, mas no Oriente diz. Porque no Oriente, correr assim é coisa indigna, é coisa de garotinho, moleque. Os velhos não correm, velho não corre. Entende? Não combina. Sabe como mini saia não combina com uma senhora de 70 anos? Não combina com um velho lá no Oriente correr. Ai, Márcio, eu gosto tanto da minha mini saia. Tá bom, mas não combina, mas tudo bem. A pessoa usa, gosta, mas pode usar, ué. Até no dia do velório, se você quiser, você pode usar, não tem problema. É você quem escolhe. Mas tem coisa que não combina com a gente mais. Não combina, gente. E com os velhos não combinava correr. Só que esse pai não quis saber de nada. Era uma situação desrespeitosa. Vou dar uma outra comparação. É como se ele tivesse visto o filho e saído correndo de cueca. Não cabia aquele homem dar aquele galope, sabe, dar aquela carreira. Mas ele foi correndo porque ele não se preocupou com o que os outros iam pensar. Quando a gente ama, a gente não se preocupa com o que os outros vão pensar. Pare de ficar pensando pela cabeça dos outros. Tem muita gente fazendo maldade com gente da própria família por causa dos outros. Você quer voltar com seu esposo e não volta porque você fica pensando no que os outros vão achar. Você está vendo o seu filho vivendo um desvio de comportamento, se envolvendo com quem ele não devia. Você não está errado na sua concepção. Mas você está tratando mal o seu filho, está tratando mal sua filha, está batendo a porta na cara dele, está ameaçando, está dizendo: se você fizer, não te recebo mais em casa, não vou te chamar de meu filho. Mas a grande preocupação qual é? O que os outros vão pensar. Os outros não têm nada a ver com a sua vida, sabia? Nessa matéria não. Porque não são eles que põem comida dentro da sua casa, não são eles que pagam o seu salário. A gente tem que parar de ficar dando espaço para pessoas que só aparecem na nossa vida para perturbar, para nos humilhar, para jogar na nossa cara aquilo que não está bom. E a gente se guia por essas pessoas. E a gente tem vergonha do que elas vão pensar. Que elas fiquem com o que elas pensam, gente. Você fica recusando seu filho. Depois, se acontece uma coisa com ele, como é que você vai ficar, meu amigo? Você lembrar que as últimas palavras, os últimos ditos, as últimas situações que vocês viveram foi de hostilidade, foi de rejeição. Não. Porque o filho é drogado, porque o filho arrumou um companheiro, uma companheira que você desaprova. Você não é obrigado a aceitar o pecado do seu filho. Você não é obrigado, inclusive recomendo a você, não aceite o pecado. Mas não varra o lixo do pecado junto com seu filho. Ele sabe o que você pensa, você já manifestou a ele o seu parecer, você já disse que você não gosta, disse que você não aprova disso, já falou. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe que você não está compactuando com o erro. Mas depois de tudo que você falou, não se esqueça de dizer o mais importante. De olhar nos olhos dele, olhar nos olhos dela e dizer: apesar de tudo, apesar das escolhas que você fez,
Você sempre vai ser meu filho, você sempre vai ser minha filha, e eu te amo, e enquanto eu respirar, você vai ter alguém que ama você e que cuida de você, e as portas da minha casa sempre estarão abertas para você, porque a minha casa é a sua casa. Porque se você fechar as portas da sua casa para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido arrependido, para a sua esposa arrependida, quando o arrependimento bater e quando a pessoa quiser mudar de vida, para onde ela irá? Onde ela encontrará apoio? Se você desde cedo disse, você morreu para mim. Não, de jeito nenhum. Pare de se preocupar com o que os outros pensam. O pai não se preocupou com o que os outros iam pensar. Ele se lançou no pescoço daquele filho e o cobriu de beijos. Aquele filho fedorento, barbudo. Me permita dizer, né? Eu peço permissão e já vou dizendo até sem você dizer se pode, né? Mas com aquela cara catarrada, com aquele cabelo ceboso. Sabe quando uma pessoa não toma banho por qualquer motivo que seja, que você passa perto e tem ânsia? Era desse jeito que o pai abraçou o filho. Porque quando o amor é grande, até o nojo vai embora. Eu tenho nojo desta pessoa, eu tenho nojo da minha mulher, eu tenho nojo do meu marido. Tem um remédio. Aumenta o amor que o nojo vai embora. Passa a amar de novo. E aquele filho, vendo o amor do seu pai, teve coragem, se jogou aos pés dele e começou a fazer uma confissão. Gente, aquilo foi uma confissão sincera. Ele ensaiou, porque quem vai se confessar ensaia. Não ensaia? Você ensaia para confessar? Você ensaia? Você ensaia para confessar? Eu ensaio, porque se eu não ensaiar, eu não confesso. Eu treino em casa. A hora que eu chegar diante do padre, eu tenho que ter coragem de falar. Eu começo a escolher as palavras, porque senão lá na hora, meu Deus, qual que eu falo primeiro? Para a gente confessar, a gente tem que ensaiar. Senão o sentimento trai a gente. Ele veio ensaiando. Ele não ensaiou quando ele estava junto do porco. Ele veio ensaiando todo o caminho, e quando ele chegou diante do pai, você viu que até as palavras ele repetiu. Ele não podia se desviar das palavras, senão ele ia perder o que ele tinha que dizer. O que ele tinha para dizer era muito importante. E ele faz uma confissão: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Olha que interessante, até aí o pai escutou, porque era verdade. O pai não interrompeu, e também não podia interromper antes de saber o que ele ia falar. Mas quando ele disse, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai cortou na hora. Foi a última frase que ele disse. Ele nem pôde dizer, trata-me como um de seus empregados. Nem pôde dizer, porque o pai não deu tempo, porque o pai aceita a confissão, mas não aceita a blasfêmia. Deus aceita que você diga para ele que você errou, que você pecou, que você foi embora, mas ele nunca vai aceitar você dizer, eu não sou digno de ser chamado seu filho, porque para que você fosse digno de ser chamado filho dele, o filho verdadeiro dele, legítimo, morreu no seu lugar e deu sangue por você. Você não pode desprezar o que Jesus fez por você, dizendo, eu não sou digno. Se você se sente indigno, em vez de dizer, eu não sou digno, diga, Jesus me fez digno. E porque eu sou digno por Jesus, eu tenho que dizer que Deus é meu Pai. E estou voltando para casa. Por que o pai escutou? Porque o filho precisava falar. Você precisa se confessar. Porque você precisa falar. Porque tem coisa que está entalada aí dentro de você, adoecendo a sua alma. Não é Deus quem precisa da sua confissão, meu amigo, minha amiga. É você que precisa se livrar daquilo que está oprimindo você, colocando para fora. Desembucha. Mas desembucha diante de alguém que não vai sair contando para os outros o que você fez de errado. Desembucha diante de alguém que tem poder, não só de te escutar,
mas de, em nome de Deus, perdoar os seus pecados. Se você precisa falar coisas que você nunca contou para ninguém, procure um padre e fale para ele: Márcio, o padre que eu conheço não merece, o padre que eu conheço é pior do que eu. Deixa o padre acertar as contas dele com Deus. O padre também precisa se confessar, sabia? Antes de terminar aqui, deixa eu te contar uma situação de um padre, aí eu termino e a gente vai rezar. Teve um padre que ele foi transferido para uma paróquia no Polo Norte, porque no Polo Norte também tem cristão e tem católico. E a paróquia ficava a quilômetros e quilômetros, centenas de quilômetros de distante da aldeia mais próxima. Então, era aquela aldeia, depois centenas de quilômetros tinha uma outra. Polo Norte, irmão, neve, não tem estrada, não tem estrada. O único jeito de ir de uma aldeia para outra era de avião. E na aldeia em que ele estava tinha um aviãozinho velho caindo aos pedaços. Então, quando ele foi visitado lá por um missionário que não era padre, perguntou assim: padre, o senhor é o único sacerdote aqui, como é que o senhor se confessa? Ele, vermelho de vergonha, ele falou: não me confesso. Mas como que o senhor não se confessa? Ele falou: então, é que aqui eu sou o único padre, eu não posso sentar na frente do espelho e dizer: eu me absolvo de todos os meus pecados em nome eu preciso de um outro padre para eu confessar. E para eu confessar eu tenho que ir na outra aldeia onde tem o padre. E para eu ir na outra aldeia para confessar pecado leve, fica caro demais, que o combustível do avião, e daí começou a dar um monte de desculpa, porque na verdade ele não queria confessar. Ele era padre e não queria confessar. Aí o missionário falou para ele assim: mas e quando o senhor tem pecado grave? Ele: pecado grave? Subir nesse avião velho, correr o risco de morrer com pecado grave? De jeito nenhum. Aí é que eu não vou mesmo. Vai que o avião cai antes de eu chegar lá e confessar. De um jeito ou de outro, ele não queria confessar. Não pense você que é só você que tem dificuldade. O padre também tem. Mas você precisa. Como esse padre também precisava. E a confissão arrependida faz parte do processo de cura. Sabe-se lá Deus qual é a cura que você vai receber quando você tiver coragem de confessar. Talvez vai ser a cura dessa depressão. Talvez será a cura desse trauma que você carrega. Talvez ao sair daquele confessionário você vai recuperar a sua capacidade de dormir uma noite inteira sossegado. Talvez você seja liberto desses sonhos tenebrosos, desses pesadelos que você tem. Talvez ali, depois da confissão, você receba a graça de perdoar quem há muito tempo magoou você. Talvez esse nó de ódio se desfaça. Talvez essa síndrome que você carrega. Eu testemunhei pessoas sair do confessionário e em semanas encontrar a cura do câncer, porque a partir da confissão ela começou a se curar. A confissão arrependida faz parte do processo de cura. Eu tenho muita dó das pessoas que não se confessam, por causa dos fardos que elas carregam, por causa da angústia do medo, por causa da tristeza pela falta de paz. O pai queria a cura interior do seu filho, por isso deixou que ele falasse, mas não aceitou que ele renunciasse à sua condição de filho. Deus nunca vai aceitar você não ser filho dele. Assim que o filho fez a sua parte, que ele reconheceu a sua condição, imediatamente o pai começa a trabalhar na sua cura e devolve para ele tudo o que ele tinha perdido. Volta para Deus, seja mais de Deus e permita que o Senhor restitua a você muito mais do que o que você perdeu. Numa outra oportunidade a gente vai falar do outro filho, tá bom? Mas hoje quis o Senhor que nós nos debruçássemos sobre esse moço que foi embora e que encontrou o céu esperando por ele quando voltou. Deus não te espera com um chicote na mão. Seus braços estão abertos para te abençoar, para te perdoar nesta manhã. Senhor, faz recair sobre nós a tua misericórdia, como o Senhor fez recair sobre esse filho pródigo.
Senhor, dá-nos nesta manhã perdão. Senhor, dá-nos nesta manhã a graça de voltar para Ti. Senhor, dá-nos a graça de receber o dom do Teu Espírito, que faz de nós filhos, com o Teu poder, com a Tua autoridade, com a Tua graça. Senhor, é o Teu Santo Espírito que expulsa de nós não só o mau odor do pecado, mas esse espírito de porco que insiste em tentar nos dominar. Senhor, nesta manhã liberta-nos de todo mal. Levanta-nos, Senhor, a cada um de nós que caímos. Perdão, Senhor, porque viramos as costas para Ti. Nós somos os culpados, Senhor, por tantas coisas ruins que nos aconteceram, mas queremos reconhecer que todo bem e toda graça, inclusive a força para nos levantarmos novamente, vem de Ti, Senhor nosso Deus. Glórias e louvores a Ti. Oremos, irmãos. Muito alegre eu te pedi o que era meu, parti um sonho tão normal. Dissipei meus bens e o coração também. No fim, meu mundo era irreal. Confiei no Teu amor e voltei. Confiei no Teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei Teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos.